Minha diretoria agora é o Galo que entra na novela Jorge Jesus. Bom, eu tenho as minhas opiniões razoavelmente formadas sobre o Jesus como treinador. Acho ele muito bom, acho o trabalho que ele fez no Flamengo excelente. Acho, porém, que existem algumas coisas que as pessoas ignoram para justificar vitórias e que, nesse momento, normalmente a gente acaba esquecendo de olhar algumas coisas que a gente vai aprender no futuro quando essa mesma pessoa tiver numa situação semelhante, talvez em outro clube ou no próprio Flamengo, seja onde for. O Jorge Jesus, ele é um cara muito vaidoso. Ele é um cara muito difícil de lidar, ele é muito difícil se relacionar com ele. E quem diz isso são 10 jogadores, 20 que trabalharam com ele. Todos me falam a mesma coisa. Ele é um cara muito difícil de lidar e em algum momento ele pode perder a mão daquilo que ele está comandando. Por quê? Porque ele é um cara muito enérgico, ele é muito difícil, ele é muito duro com as palavras e tal. E isso pro torcedor funciona quando tá ganhando, quando não tá ganhando, o torcedor vai cair matando em cima do cara. Como no Flamengo ele só ganhou, a imagem que a gente tem no futebol brasileiro do Jorge Jesus é ele tendo, né, os esporros, os ataques dele e os jogadores do Flamengo levando na boa, né? Isso em uma hora poderia e deveria acontecer, né, especialmente sendo no futebol sul-americano e não no europeu, onde o pessoal é muito mais disciplinado, alguma hora ia virar uma bomba. Em algum momento algum jogador não ia gostar e isso ia se transformar num problema que poderia ser contornado ou não. Dito isso, e por que eu disse isso? Porque o Jorge Jesus não é o cara mais fácil do mundo de lidar. Quando as pessoas olham, tal, vem ele dando entrevista, feliz, ganhando, então, pô, cara maneiro, gente boa. Lógico que ele é um cara maneiro, gente boa. Mas o Jorge Jesus é um cara que sabe jogar o jogo. E ele já percebeu, com a idade que ele tem, ele não é um treinador novinho, que ele tem dois mercados. Ele tem o mercado em Portugal, especificamente no Benfica, muito mais forte no Benfica, e o mercado no Brasil, onde ele abriu o leque a partir do momento em que o Flamengo fechou com o treinador. E ele sempre foi o que o Flamengo queria, né, o que a torcida do Flamengo gostaria. É extremamente fácil para ele voltar para o Flamengo, só que ele deu uma direção ali para o Flamengo em algum momento que está muito mal contada essa história. O Flamengo não está dizendo 100% a verdade, nem o Jorge Jesus, mas obviamente houve a conversa entre o Jesus e o Flamengo lá em Portugal. Essa aproximação, essa relação entre os dois nunca deixou de existir, então nem precisava de uma novidade, uma conversa nova, eles sempre estão em contato. O Jesus sempre soube que um dia ele voltaria para o Flamengo, e durante esse processo que o Flamengo esteve em Portugal, o Jesus deu a entender para vários amigos dele no Rio de Janeiro que sim, que ele estava negociando e perto de voltar. Então essa notícia que eu e vários outros colegas jornalistas nossos ficamos o tempo todo com essa coisa de rapaz, Jesus vai acabar voltando já. Primeiro porque a gente sabia que ele ia sair do Benfica, como ele mesmo sabia, acabou saindo. O torcedor do Benfica tá puta com o cara, querendo mandar o cara para aquele lugar. Então óbvio que ele ia sair. Depois tomou uma paulada do Porto, porra, óbvio que vai sair. E segundo, o ambiente dele entre alguns jogadores lá, algumas peças importantes do elenco, pelo que a gente sabe, não é lá essas coisas, né? E aí é jogador que conta para jogador e a gente fica sabendo. Agora, ele dizia para os amigos próximos o seguinte, ó, tô chegando aí, tô voltando, me espera aí e tal. Ele tem esse papo com os amigos mais próximos aqui do Brasil desde que o Flamengo começou essa... Claro que num tom ainda não oficial e tal, mas o Jesus esteve negociando com o Flamengo, sim, e por algum motivo, ou ele atrasou a vida do Flamengo, ou o Flamengo ofertou alguma coisa que ele não quis. Enfim, fato é que agora a novela é com o Galo. O que me deixa incomodado nessa história toda é o seguinte, cara. Qual seria o grande problema, né, nessa história, né? Qual é a dificuldade de se dizer, por exemplo, já que você está saindo do Benfica, qual é a sua dificuldade de dizer sim para o Flamengo e assumir o Flamengo? Qual que é a dificuldade de aceitar a proposta do Atlético Mineiro? Por que essa supervalorização? Por que essa coisa? Eu acho que os times brasileiros, especificamente o Galo e o Flamengo, principalmente na condição que eles têm, que é o seguinte, o treinador, seja você quem for, eu vou te dar um time para você deitar e rolar aqui. Nos dois casos, eu vou pegar um time do caralho. Uma puta estrutura, tu vai chegar aqui e vai nadar de braçada. Aceita, irmão. Time grande, torcida pica. Porra, tu vai ficar grande pra caralho. Né? Salário bom, ninguém tá oferecendo merreca e tal. Mas a impressão que o Jesus me dá desde a época do Flamengo é: vou ficar no Flamengo se o Benfica não me chamar. Vou ficar no Flamengo se não vier uma proposta da Europa. Agora é o seguinte, vou negociar com o Galo se não vier uma proposta da Europa mais interessante. Então fica uma coisa, sabe, que você fica se sentindo meio que o subproduto. Não que a gente não seja. É óbvio que entre uma proposta de um grande clube europeu e de um clube brasileiro, o treinador europeu vai preferir ir para a Europa. Óbvio, não faz sentido nenhum. Né? Ele é português, ele é de lá, não tem por que ele querer sair da terra dele para ir para um outro lugar, um país de terceiro mundo, um país muito pior para se viver como o nosso,
né, se ele tivesse uma possibilidade dessa. E, obviamente, desde quando ele saiu do Benfica, ele deve estar mexendo os pauzinhos com os empresários dele lá para tentar achar, né, uma melhor opção. O que me incomoda é ver que o Atlético Mineiro pode ser que entre também nesse processo que o Flamengo já entrou outras vezes. A renovação do Flamengo com o Jorge Jesus foi um inferno. E renovou e ele foi embora. E agora começa todo esse processo. O Flamengo foi lá, ficou mais tempo do que devia, e o caralho, e o Jorge Jesus dando indicativo de que podia sair para poder voltar, e o caralho. Bom, o Flamengo foi lá e trouxe outro técnico português porque não conseguiu trazer o Jorge Jesus. Ok. Aí agora o Galo. E toda hora é um capítulo. Não, ele pediu mais tempo, ele pediu mais tempo. Meu irmão, eu sinceramente, assim, a gente não tá falando de um treinador que é o Tele Santana da nova era. A gente não tá falando de um treinador que a Europa se estapeia por ele. A gente tá falando de um treinador que tem 2 mercados no mundo, cara. Sabe? Não tem ninguém se matando, fazendo oferta, indo atrás do Jorge Jesus nem nada. Então, assim, é uma supervalorização e a gente se coloca num patamar que não faz sentido. Então, se eu fosse presidente do Atlético Mineiro, eu chegava lá e falava, meu irmão, é o seguinte, olha só, esse aqui é um dos melhores times do Brasil, se hoje não for o melhor, né? Ganhou tudo ano passado. Tá aqui, é isso aqui e tal. Você tem X dias para responder, irmão, porque eu tenho outras opções aqui, eu preciso resolver minha vida. O Atlético é muito mais importante, muito maior do que o Jorge Jesus. Só que essa insistência dos clubes brasileiros, especificamente falando de Flamengo e Atlético Mineiro, com o Jorge Jesus, coloca esse cara num patamar, irmão, coloca esse cara numa condição de negociação que fica meio surreal, sabe? Parece que a gente está discutindo com o Tele Santana. Parece que a gente está discutindo com o cara que inventou a roda. E não é assim que funciona, entendeu? Eu não consigo enxergar que todo aquele Flamengo de 2019 seja obra do Jorge Jesus. E não daquele puta time que o Flamengo tinha. Jorge Jesus é parte importantíssima, mas ele não é um cara que pegou um time medíocre e fez aquele time jogar um futebol espetacular. Ele pegou um timaço e fez aquele timaço jogar um grande futebol. É isso. Ótimo trabalho. Ponto. Beleza. Segue. Né? Agora, a supervalorização que se dá, a dificuldade que se dá para ter qualquer negociação com esse cara, porra, me dá uma impressão de que ele olha para nós assim como se o futebol brasileiro fosse assim, olha, se não sobrar nada, eu vou aí. E a gente fica ali esperando. Então, porra, eu espero que o Atlético tem um limite e que o torcedor do Atlético, não enfeitiçado como já está o torcedor do Flamengo pelo que ele conquistou, obviamente, tenha esse limite muito claro na cabeça dele. Meu irmão, não quer, vamos embora, tem outras 75 opções no mercado. E ele não é nem o melhor treinador de Portugal, imagina o melhor treinador, né, da Europa ou de alguma coisa semelhante. Então, não se justifica tamanho fascínio que há em cima do Jorge Jesus no Brasil. É muito importante se lembrar, aquele time do Flamengo era bom pra caralho, tá? O Jesus não montou um time do Flamengo. O Jesus pegou um time do Flamengo que era bom pra caralho, deu continuidade, ajeitou peças, implantou uma filosofia, encaixou e o time do Flamengo fez uma temporada foda de meio ano ali, muito do caralho. Mas ele não criou, ele não pegou um time do Flamengo cheio de refúgio e fez esse time jogar bola. O time do Flamengo era bom pra caralho. Né? Então, claro que pra esse time do Atlético você olha e fala, pô, vou dar pra ele uma situação parecida. É um time que já é bom pra caralho, que já funciona, o cara vai chegar aqui e só dar um tapa. Né? Óbvio que isso tem uma dose grande em cima disso. Agora, toda vez essa novela, sabe, o Jorge Jesus ele não consegue resolver uma parada rápida, né, com o clube brasileiro toda vez para vir pro Flamengo, para renovar com o Flamengo, agora para tentar de novo com o Flamengo, agora com o Atlético Mineiro. Pelo amor de Deus, gente. É muito over, sabe? Parece que é a salvação do planeta. Então, porra, segura aí, Galo. Dá uma porra numa proposta aí. Quer, não quer, um grande abraço, meu irmão. Porra.